O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Nós estamos celebrando esse 18º domingo do tempo comum, e a liturgia da palavra nos remete também ao domingo passado, no capítulo 6 de São João, quando é esse capítulo chamado o Discurso do Pão da Vida, Jesus se coloca como alimento. No domingo passado, não sei se lembram, quando Jesus falando para a multidão, de repente ele percebeu que a multidão estava há muito tempo ali com ele, sem se alimentar, e ficou com medo de despedir aquela multidão e eles se desfalecerem pelo caminho, e perguntou o que nós vamos fazer para alimentar essa multidão. Aquele pensamento materialista, material do Filipe, do dinheiro, do ter, nem 200 moedas são necessárias para comprar alimento para esse povo todo. Mas também no sentido da partilha de André, que disse ao menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus, com esses 5 pães e 2 peixes, alimentou a multidão de mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios. Sentido da partilha e, é claro, do milagre da multiplicação. E isso faz com que o povo fique entusiasmado e procure Jesus. É claro que muitos iam para ouvir a sua palavra. Quando questionavam alguma coisa, onde está, quando chegou aqui, e no início do Evangelho de hoje fala que eles perceberam que Jesus não estava ali, foram atrás, foram até Cafarnaum, foram de barco, chegaram lá, encontraram Jesus e perguntaram: quando é que chegou aqui? Aí Jesus, ele retruca: vocês estão me procurando não pelos sinais que vocês viram, mas pelo pão que vocês comeram. Não pelo milagre,
não pela multiplicação, como também a partilha, mas pelo que receberam, do alimento. Hoje ainda, quando se fala numa festa, num churrasco, fala assim, é 0800, a gente vai. Tem carne à vontade? Eu vou aproveitar. E a gente vai para esses lugares porque pode comer à vontade. Nós pensamos no material, sobretudo se é de graça. E nas comunidades primitivas acontecia isso, porque como Jesus falou que iria voltar em breve, pararam de trabalhar e pensavam assim, Jesus vai voltar. Só que não produziam, não tinham o que comer, iam para as casas dos outros, nas reuniões, nos encontros, e ali comiam à vontade. E São Paulo, então, chama atenção, quem quiser comer, vai comer em casa. Porque aqueles que pensam no material, eu não tenho, eu vou usufruir dos outros. Para nós hoje, a famosa frase, os filabóias, quem vai comer na casa dos outros, lá em casa não tem, vou ver se descola alguma coisa ali, não é assim? E assim iam atrás de Jesus pelo pão material. Só que Jesus falou que tinha que fazer a vontade de Deus. Eles pedem um sinal, pedem sinais. E remetem lá a Moisés no deserto, como nós ouvimos na primeira leitura, o povo de Deus sendo conduzido da escravidão na terra do Egito pelo deserto para uma terra nova. Esse povo que começou a passar por dificuldades, por problemas, passava fome, sede, era atacado por povos inimigos, serpentes venenosas. E esse povo começa a questionar Moisés, por que nos tirou do Egito quando nós nos sentávamos à beira das panelas de carne, comíamos? Mas esse povo não está satisfeito com a situação, como muitas vezes nós não estamos. A gente está aqui e reclama, está aqui e reclama, está ali e reclama. Será que é mais agradável a gente passar por uma escravidão, recebendo apenas comida? Alguém fica satisfeito de trabalhar só pelo prato de comida? Isso é escravidão. E hoje, até pelo salário que se recebe, não é muito mais do que isso, não. É trabalhar pelo prato de comida. E aquele povo estava escravo no Egito, tinha comida. Mas depois foram só aumentando a carga de serviço, e com isso a comida não vai sustentar por tanto tempo. Mas tinham. No deserto passava por provações. É aí que Deus enviou o maná, que eles consideravam o pão do céu. Só que Jesus fala, o maná que vossos pais comeram, ele já acabou, eles morreram. Mas quem come deste pão, viverá eternamente. Aí vem aquela ideia do pão material. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Aí não precisa trabalhar mais, né? Como a samaritana que, quando Jesus dialogando com ela no poço, dá dessa água que eu não preciso vir buscar mais água. Mas se esquecem que Jesus, ele coloca, é claro que eles não sabiam, é a partir daquele momento que Jesus esclarece, eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Quem come viverá eternamente, quem vem a mim não terá mais sede, quem crê em mim não tem mais sede. E às vezes nós procuramos tudo o que é material, nós procuramos tudo aquilo que nos sustenta para hoje, e se passar um tempo nós morremos de fome, mas nos esquecemos de ir ao encontro de Jesus, que Ele nos sustenta para a vida eterna. Às vezes nós abandonamos a Jesus no momento da dificuldade. Há aqueles que procuram mais na dificuldade. Às vezes nós abandonamos a Jesus quando a vida está boa. Eu tenho que agradecer. Há aqueles que abandonam, mas há aqueles que procuram. Não, agora estou bem. Quando está em dificuldade, como se Jesus abandonasse a gente.
A gente é que é abandonado, a gente que se abandona. Quando nós nos entregamos a Ele, nós temos a certeza que nós nos sentimos fortalecidos por esse alimento do céu, o pão do céu que veio em Jesus. O pão que alimenta. Jesus falava, pode dizer, o pão da palavra, que nós nos alimentamos dele na liturgia da palavra, são as leituras da proclamação bíblica, a palavra de Deus, e o pão da Eucaristia. Essa instante que nós chamamos na liturgia de ambão, é chamada também a mesa da palavra, e aqui a mesa da Eucaristia. São próximos, não se misturam, mas se unem. Nós não podemos apenas ficar em torno do pão da palavra e não só apenas em torno do pão da Eucaristia, pois eles se unem para nos alimentar, para nos fortalecer. E é por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar. Precisamos nos alimentar deste pão vivo, a Eucaristia, nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, nos garante a vida eterna. Hoje, iniciando o mês de agosto, em todos os anos nós temos esse mês temático, que é o mês vocacional. Temos alguns meses temáticos que têm um tema próprio. Setembro, mês da Bíblia, outubro, missões, temos o período da campanha da fraternidade e outros momentos propícios para a nossa celebração. Muita gente ainda pensa que vocação é só para ser padre, ou para ser irmão ou irmã. Vocação é chamado. Todos nós somos vocacionados. Vocação é chamado. Me prove se você não é chamado. Primeiro que Deus nos chama à vida. No meu lugar poderia ter nascido uma outra pessoa, infinitamente melhor, infinitamente pior do que eu, ou igual, mas não eu, mas na verdade eu que nasci, como cada um. Nós fomos chamados à vida. Nós fomos chamados à vocação cristã, que pelo batismo nós nos tornamos cristãos desse novo nascimento. Nós somos batizados, nos tornamos irmãos, a vida nova em Deus. Aqueles que não são batizados ainda não fazem parte dessa vida, mas não deixam de estar chamados. Porque nem todo chamado a gente dá uma resposta afirmativa. A gente pode dizer sim ou não. Alguns, para a vida, não dependeu de nós, mas Deus nos privilegiou com essa vida. E temos as vocações específicas. Como o mês de agosto é todo vocacional, o primeiro domingo, pelo dia 4 de agosto, que é dia de São João Maria Vianney, que é o patrono dos padres, nesse primeiro domingo nós celebramos ou rezamos pelas vocações sacerdotais, vocação dos padres. É claro, nem todo mundo vai ser padre. A vida é cheia de serviços que a gente pode prestar, mas Deus chama alguns e que precisam dar a sua resposta a esse chamado. Alguns dizem sim, outros com muita consciência dizem não. Assim, minha vocação não é essa, porque ainda não conseguiu descobrir a sua vocação sacerdotal. A vocação é algo pessoal. Deus chama cada um. Não é simplesmente por consideração. Há algum tempo, uns anos atrás, sobretudo as famílias nobres, tinham que ter pelo menos um padre na família. E quantos pais, quantas mães, sobretudo, fazem promessa de fazer tudo para ter um filho padre? Aí vai colocando toda a carga na cabeça do filho para ele ser padre. A vocação é da mãe, não é do filho. E há também ainda hoje, quando o filho fala, eu quero ser padre, aquilo é podado na própria família. Talvez os pais falem assim, você poderia ser tudo, menos padre. Pode ser que o pai tenha alguma atividade e fale, eu gostaria que você seguisse
a minha atividade, minha profissão, eu tenho isso para você. E há aqueles pais que até falam, você pode ir, mas aqui não pisa mais. Existe isso ainda. Nem 8, nem 80. Nós precisamos incentivar as vocações. Não obrigar. Mas não abafar aquela plantinha, a semente que germina, que cresce. Porque às vezes nós cobramos do padre, mas não incentivamos as vocações. E dentro da própria família, que a vocação, em grande parte, pode até nascer em um outro modo, outro chamado, mas em grande parte nasce no berço da família, no berço da casa. E se a família incentiva, pode dizer, é uma graça de Deus para aquela família. Se a gente não puder fazer nada, vamos rezar pelas vocações. Hoje os seminaristas da nossa arquidiocese retornam ao seminário, findando um período de férias. Com toda essa dificuldade da pandemia, mesmo dentro de casa com as aulas online, porque evitando um pouco a aglomeração, vamos rezar por eles, pelo discernimento. Não quer dizer que a pessoa que vai para o seminário, ela tem que ser padre, mas ela é um discernimento. É um momento de estudo da sua vocação. Se não se formar como padre, pelo menos tenta formar como um bom homem, pai de família, profissional, na sua vida se formar bem. Quantos grandes no nosso país passaram por algum seminário? Quantos? Presidente da República, governador do Estado, sobretudo, onde funcionava o seminário lá no Caraça. Quantos governadores passaram por lá? É claro que a função do seminário não será essa em primeiro plano, mas também isso. Então vamos rezar pelas vocações. Pode ser que alguém fale assim, eu quero ser padre, mas eu não quero ser padre assim. É claro, tem os carismas. Pode ser um padre diocesano, pode ser um padre de congregação. Nós temos aqui em Congonhas uma grande influência da congregação redentorista, que trabalhou tantos anos aqui. Mas tem outros. Agora, em breve, em janeiro, deverá ser ordenado aqui em Congonhas um padre dos deonianos, daquela congregação do Padre Zezinho. Então, vejam que nós temos um campo amplo para esse trabalho vocacional. Vamos fazer isso. Não é só cobrar, nós temos padre. Hoje temos. Mas se nós não incentivarmos, tudo passa e depois não temos como repor. E por mais limitado que a gente seja, que somos muito limitados, precisamos da oração de todos. Pode ser que a gente não seja aquele padre que a comunidade espera, ou que uma pessoa espera. Então não é apenas criticar, não é só falar mal. Ao invés de falar mal, você se lembra de rezar pelo padre que te batizou, que atendeu sua confissão, com quem você fez a primeira comunhão, aqueles que são casados, que abençoou o seu casamento, que celebra, que reza por você, que atende a você, que celebra a Eucaristia, muitas vezes ouvindo e tentando ajudar nos problemas. Você reza por ele ou só quando você fica decepcionada por um pequeno erro, a gente critica? Não estou falando para ele não falar da gente, né? Mas não deve falar mal de ninguém. Mas eu peço, rezem por nós, porque assim nós vamos tentando ser aqueles que vocês esperam, rezar pelas vocações, para que surjam novas vocações e nós possamos atender, sempre cobrindo as necessidades. Olha que nos 2 ou 3 últimos anos, nós perdemos na nossa arquidiocese mais de 20 padres, por vários motivos. E não morreram muitos, não. Deve ter morrido uns 2 só. Mas, por vários motivos, seja porque foram elevados bispo, ou que foram prestar serviço fora, ou até deixaram o ministério, por doença, pela idade, já não estão em condições. Então, nós precisamos, a cada dia, repor, e nós não tivemos tantas ordenações para suprir essas necessidades. Então, se a criança, o adolescente, o jovem, pessoas adultas, se eu fosse mais novo,
Não tem esse negócio de ser mais novo, não. Se você atende os seus quesitos e possa ser padre, por que não? Quantos padres por aí que foram ordenados com 50 e tantos, 60 e tantos, 70 e tantos anos, se ainda se sentem vocacionados, disseram o seu sim, qualquer que seja a idade, que eles sejam aceitos com o apoio da comunidade. Então, nesse mês de agosto, nessa primeira semana, como compromisso, rezar pelas vocações. Todos. Ai de quem não rezar. Depois alguém vai puxar o pé de vocês de noite aí na cama, né? Então, que a gente possa rezar para ficar brincadeira, mas que a gente possa estar nesse espírito de poder colaborar com a igreja também. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, todo